Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos examinando novos medicamentos como tema dessa entrevista. E o nosso convidado é o professor Roberto Santos, professor titular da UFMG. Professor, que pesquisa o senhor coordena na UFMG exatamente nesse campo das novas gerações de medicamentos? Basicamente, nós nos situamos na área cardiovascular, que é uma área importante do ponto de vista de patogenia, né, de doenças que acometem o ser humano, e dentro da área cardiovascular, mais na hipertensão arterial. Sim. Tanto em mulheres, que é a pesquisa mais direcionada para pré-eclâmpsia, como na população em geral, que é a hipertensão mais geral para a qual nós tentamos desenvolver novos medicamentos. Então, a pesquisa tanto vale para a hipertensão quanto para a pré-eclâmpsia e a própria eclâmpsia, seria isso? A pré-eclâmpsia é uma alteração da hemodinâmica da paciente, da grávida. É a principal intercorrência da gravidez, né, o principal Sim. risco da gravidez, que se caracteriza por uma disfunção dos rins, né, perda de proteína pela urina, aumenta a pressão arterial. Então, principalmente essas duas alterações é que desencadeiam, chamam atenção para a possibilidade de desenvolvimento da eclâmpsia, que seria um quadro mais final, mais grave, que obviamente leva, em última instância, à interrupção da gravidez, né? É a indicação absoluta. E qual a causa disso, professor? Olha, a causa disso, apesar de ser conhecida há muitos e muitos anos, não se sabe até hoje, tem várias hipóteses, é uma doença multifatorial, né? Então são vários fatores que desencadeiam a pré-eclâmpsia. Tem fatores de risco, por exemplo, a primeira gravidez, ou pacientes que fumam. Existem alguns fatores de risco, se conhece alguns mecanismos, mas é ainda completamente, misteriosamente desconhecida a causa da pré-eclâmpsia em si, né? E ela acomete que tipo de pessoas grávidas? São senhoras grávidas, mais as brancas, mais as negras, como é que é? Ou é mais ou menos semelhante? Não, no Brasil, por exemplo, a incidência é bem maior do que na Europa, né? Tem uma tendência maior de mulheres negras apresentarem mais. Normalmente são as primíparas, ou seja, a mulher que está tendo o primeiro filho, mas isso não elimina a chance de também ter no segundo filho ou terceiro, né? Perfeito. Então essa seria a população mais sensível aí ao desenvolvimento da pré-eclâmpsia. Que tratamentos têm sido feito à eclâmpsia, digamos, pela modalidade antiga, sem, digamos, o medicamento que os senhores estão desenvolvendo na UFMG? O tratamento é um pouco complicado, porque tem sempre a possibilidade de acometer o desenvolvimento fetal, né? Sim. Da criança. Então, o armamento terapêutico é limitado. Tem antagonistas de canal de cálcio, por exemplo. Na própria pré-eclâmpsia tem o sulfato de magnésio, que seria mais na urgência, na emergência, na situação de emergência. Então, o que a gente tem desenvolvido é que tem por base uma substância que é produzida no próprio organismo. Sim. E que na pré-eclâmpsia tende a estar reduzida. Perfeito. Então, na verdade, o que a gente faz é normalizar os níveis sanguíneos dessa substância. E que substância seria essa e como é que ela foi descoberta, professor? É um peptídeo que nada mais é do que um pedaço de proteína que é produzida no nosso organismo, né? Faz parte de um sistema extremamente importante para o controle de pressão arterial, que é o chamado sistema renina-angiotensina. É um sistema crítico para o controle de pressão. E esse peptídeo, esse pedaço de proteína, ele tende a estar reduzido na pré-eclâmpsia, como eu disse. Nós tivemos a felicidade de participar da descoberta desse peptídeo há cerca de 25 anos atrás. 25 anos atrás. Quando eu fazia o pós-doutorado na Cleveland Clinic, lá nos Estados Unidos. E só agora que está se tornando propriamente um medicamento? Porque teve um longo tempo de maturação, um caminho natural aí para até se chegar ao medicamento. No início nós não pensávamos que iríamos chegar a esse ponto, né? Perfeito. Era uma pesquisa mais básica,
Bem, isso é extremamente interessante para o nosso telespectador, porque, veja, as universidades fazem muito a chamada pesquisa teórica, né? E só depois da pesquisa teórica ou do conhecimento da doença, ou então de um determinado elemento com poder de cura, é que se cria a tecnologia, no caso o medicamento, para depois ainda vir a colocá-lo no mercado, né? É um longo percurso, né, professor? Mesmo na indústria farmacêutica, que é especializada em produzir medicamento, o desenvolvimento toma aí 10 a 15 anos, né, até o medicamento chegar à prateleira. Sim. Então, um tempo significativo. É necessário esse tempo para se evitar desenvolver um medicamento com efeitos colaterais, não é? É necessário, infelizmente, ainda é necessário pesquisa com animais para se ter uma segurança, para evitar o caso, por exemplo, da talidomida, né? Que funcionava bem em roedores, nos ratinhos, e quando foi lançada no mercado se viu que causava deformações e malformações, né? Então, só a partir daí que se passou a exigir o experimento em animais maiores, de grande porte. Então, no cão, por exemplo, a talidomida causa problema, o mesmo problema que causa no ser humano. Perfeito. Em que estágio está, então, o desenvolvimento desse remédio, professor? Esse remédio ele já foi testado, já foi feito um estudo preliminar, coordenado pelo professor Cabral, na Faculdade de Medicina da UFMG, e desse estudo preliminar se concluiu que o medicamento é seguro para ser utilizado em grávidas, produziu efeitos benéficos, né, nos vasos, e agora nós vamos passar para um estudo com uma maior escala, uma grande escala de pacientes, um maior número, cerca de 100 pacientes vão ser incluídos nesse estudo. Nós estamos aguardando a aprovação da Anvisa para fazer esse estudo. Nós estamos finalizando a documentação para entrar, que é bem complexa, é uma burocracia muito grande, e ainda esperamos ainda no primeiro semestre dar início a esses testes em larga escala, para depois então passar para uma fase mais que a gente chama multidisciplinar, envolve diferentes centros, não só aqui de Minas, mas possivelmente centros inclusive do exterior vão testar para comprovar se é eficaz ou não o medicamento, e então vai para o mercado. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos analisar exatamente essas novas etapas de testes desse remédio até chegar à produção industrial e a sua colocação no mercado. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG.